Olá, não vão estranhar não, hein? Estou meio gripado, parece que meio fanho. Ah, pegando? Não? Opa, as coisas ao vivo assim é meio complicado. Então, meio gripado, vamos lá, a garganta está irritadíssima. Mas vamos nós dando sequência nos nossos vídeos, né? Mas primeiro, vamos lá. Se você está gostando desses vídeos, se você está assistindo, clica lá no positivo, dá um likezinho para nós, agilizar os nossos vídeos. Registra no nosso blog. Assim você vai receber direto cada vez que a gente fizer um comentário aqui, entendeu? Então eu espero nós vamos chegar no de registro número 1000, hein? Vamos lá, vamos lá. E falando dos nossos desconhecidos e conhecidos nossos afros brasileiros, a gente tem adotado mais uma política. Era só pegar as biografias dos nossos heróis, mas tem outras coisas também que a gente tem que contar, falar a respeito do nosso negro, entendeu? Por quê? Para que o povo saiba onde nasceu, como foi, os nossos antepassados, como viveram, né? Senão, nós só falamos aqui, mas e lá atrás? De onde veio? É igual nós bebemos a água, mas onde está essa fonte? O que passou até chegar na nossa torneira? Então, nós vamos trazendo textos e textos assim, para que nós chegamos lá na fonte. E desta feita nós descobrimos aqui a dinastia dos faraós negros. Imaginem vocês, hein? Vindos da Núbia, no atual Sudão, eles conquistaram o Egito nos tempos da Bíblia. Tempo da Bíblia, sei lá, qualquer tempo é tempo, né? Porque pelo menos que eu sei que a data da Bíblia é 300 anos depois de Cristo. Mas isso aqui aconteceu alguns 400 anos, 700 anos antes de Cristo, tá? E reinaram por décadas. A cena deve ter sido incrível e assustadora. Imagine dezenas de embarcações lotadas de guerreiros descendo o rio Nilo por volta de 730 anos antes de Cristo, estou falando. O exército havia partido do reino de Cush, na Núbia, território que hoje pertence ao Sudão. Objetivo: conquistar o Egito, já que em franca decadência naquela altura, né? Quem liderava o ataque era o próprio rei, Pie. No decorrer de um ano inteiro, ele e seus homens derrotaram todos os chefes egípcios que lhes apareceram pela frente. Alguns combates foram especialmente encarniçados. Imagina só, batalha com batalha, Deus me livre, naquela época. Mesmo assim, as tropas do governante núbio chegaram inteiras até o delta do Nilo. Ao final da campanha, Pi era o senhor absoluto de um império que ia do norte sudanês ao Mediterrâneo. Brigou demais, hein? Tornou-se, assim, o primeiro faraó negro da história. Representante de uma casta de núbios que controlaria o Egito antigo por décadas, durante o que os
historiadores hoje chamam de 25ª dinastia. Com a vitória sacramentada, Pie regressou a Napata, na Núbia, trazendo os tesouros que haviam sido pilhados pelo caminho. Naquela cidade ele governaria o Egito por 35 anos, sem jamais ter seu poder ameaçado. Ao morrer, em 721 a.C., foi sepultado no melhor estilo faraônico, uma pirâmide que ele havia mandado construir em El-Khor, no Sudão, junto com os seus cavalos favoritos. Dinheiro faz tudo, né? Depois dele vieram Shabaka e Tarraca, integrantes da mesma família. O primeiro, irmão de Piem, decidiu transferir o centro do poder para a cidade de Mênfis, em território egípcio. Ordenou a construção de vários monumentos em Tebas e Luxor, que estão lá até hoje. Em Karnak, Shabaka eternizou sua imagem numa estátua de granito rosa, no qual ele aparece com uma coroa formada por duas serpentes, simbolizando a unificação do Alto e Baixo Egito. Taharka, por sua vez, era filho de Pir e assumiu o trono em 690 a.C., após a morte do tio Shabaka. Notabilizou-se como guerreiro e chefe militar antes mesmo de virar faraó. O moço era porreta. E encontraria nos poderosos assírios os seus maiores inimigos. Além de serem personagens historicamente importantes, os faraós negros do Egito deixaram para a posteridade monumentos fantásticos, como as pirâmides de Nuri ou Mereó, bem menos conhecida e visitada que as egípcias. Mesmo assim, foram solenemente ignorados ou subestimados por muito tempo. Além de fazer o que fizeram, ainda houve essa parte de preconceito, né? É preconceito, sim, dos egiptólogos da vida lá. Só nas últimas 5 décadas, os arqueólogos passaram a acreditar-lhes a devida relevância. Motivo? Preconceito de boa parte dos arqueólogos que monopolizaram as pesquisas sobre o Egito do final do século XIX até a década de 1950. Tá vendo? Então, para eles, os negros não tinha valor. Mas eu vou começar a fazer uns vídeos aqui para nós fazermos uma equiparação, tá? Os núbios foram reis do Egito por 60 anos. Até o famoso egiptólogo americano George Reisner, da Universidade de Harvard, embarcou no racismo entre 1916 e 1919. Ele descobriu no Sudão as primeiras evidências de que reis núbios haviam conquistado o Egito. Recusava-se, no entanto, a acreditar que pudessem ter sido negros. Preferia a tese de que, embora controlassem um reino de
africanos negros, os primitivos, eles teriam a pele mais clara, herança de antepassados egípcios e líbios. Ora, seu Jorge, me poupe, hein, seu Jorge? Entra numa dessa. Diz que ainda era lá um professor de Harvard, pesquisador. A partir da década de 1960, essa hipótese começou a ser desmontada, até ser definitivamente arquivada em 2003, quando o arqueólogo suíço Charles Bonnet encontrou em território sudanês 7 grandes estátuas dos faraós negros. Hoje ninguém mais questiona que o controle dos núbios sobre o Egito foi total. Seu reinado só chegaria ao fim em 670 a.C., com uma ocupação assíria que duraria 8 anos. Ao final desse período, os egípcios passariam a ser governados por Psante I, que nada tinha a ver com a dinastia núbia. O Egito ingressaria numa fase de recuperação econômica conhecido como Renascença Saíta, assim chamada por ter sido liderada pelos soberanos da cidade de Sais. Taharka, filho de Pir e terceiro faraó negro da 25ª dinastia egípcia, é personagem da Bíblia. Outro personagem. Não sei da Bíblia, não sei lá como que... dizem que falam a Bíblia. A Bíblia também é mentirosa, para chuchu. Ele aparece no livro dos reis do Antigo Testamento. A citação se refere ao avanço do imperador assírio Sanaquerib sobre a região da Judéia por volta de 701 anos antes de Cristo. Taharka grafado, Tiraka, no texto bíblico, ainda não era faraó. Liderava um exército que enfrentou os assírios em Euteke, na costa mediterrânea da Palestina. Uma batalha sangrenta que acabou sem vencedores. Quando se preparava para o segundo round, dessa vez nos arredores de Jerusalém, aconteceu milagre. Senaqueribe suspendeu o ataque, levantou o cerco que havia imposto à cidade e, misteriosamente, foi embora. Então está aí a vida dos negros que, por um bom tempo, foram faraós. A 25ª dinastia está registrada. Foi preciso alguém que não tinha nada a ver com como se diz outro, com a bagaça, né? Para poder chegar lá e falar que não, que existiu sim esse arqueólogo, o Charles Bonnet, né? Suíço, que foi lá e falou, não, existe sim os requisitos dos negros aqui. E por que essa mania de esconder o que o negro faz também, de bom?
E, bom, isso é sobrevivência. E eles tinham, todo mundo brigava, todo mundo guerreava, por que que eles não tinham o direito de guerrear naquela época? Guerrearam e foram vencedores. Então, sabemos que a 25ª dinastia no Egito foi negra. Negra. Os faraós eram negros. Tá? Bem, mas vamos lá, não vamos esquecer de ir lá dar o likezinho, clicar, falar no YouTube, para que o YouTube dê uma reforçada lá pra gente, para dar agilizada e isso aí chegar em tempo recorde para cada um dos nossos espectadores, entendeu? Beleza. Então, esse texto buscamos lá no acesso. Tem o Yuri Ramos que escreveu parte disso aí. A origem também é a Wikipédia, a enciclopédia livre. Né? Depois tem lá o Faraós Negro do Egito Antigo, está lá no Brasil Escola. A Dinastia dos Faraós Negros. Essa aqui é daquela revista lá super interessante, entendeu? Então a gente tem buscado tudo isso aí, faz um trabalho, um apanhado geral, para que nós possamos falar a língua dos negros. E eu vou começar a trazer uma proposta agora, para que não tenha tipo arqueólogo que venha interferir na vida afro. Afro não, porque afro foi quando eles vieram para cá, né? Eu quero dizer brasileiro, porque eu sou brasileiro. O afro-brasileiro, eu acredito que é aqueles que vieram e viveram aqui no Brasil. Depois, os que nasceram daí para cá são brasileiros. Eu sou brasileiro. Sou afro, mas sou brasileiro. Entendeu? Então, nós vamos trazer algumas prosas no futuro aí, para que a gente possa entender um pouco mais dessa situação. Tem razões e razões que nós podemos reverter essa miscelânea que existe, entendeu? Acabar com o preconceito e deixar aquele peso lá atrás e viver o hoje. Gente, os nossos antepassados, meus avós, foram filhos de escravos. Então, mas só que, olha só o que já passou de 1888 até os nossos dias, muita água passou embaixo da ponte. Então nós podemos dar uma mexida nisso aí e levar a nossa vida assim, ó, no crescente, sem ser paternalista, sem ser altruísta, sem querer fazer uma coisa, sem ser, não é ser dependente, porque eu dependo de você, você depende de mim, então mas nós temos uma possibilidade de uma escala ascendente que nós não temos noção. Nós estamos igual o burro, sabia? Sabia porque eles tratam o burro de burro? Dizem o seguinte: se o burro soubesse a força que tem, ele jamais seria dominado. E nós, com tanta gente aqui, fomos dominados por uma maioria. Então nós vamos colocar o carro no trilho de novo. Vamos ser nós, temos a nossa parte, nada de reivindicar nada, reivindicamos o nosso direito de andar na trilha. Se tem o trilho, um trilho que quer usar alguém, outro trilho nós usamos. E vamos caminhando junto, paralelamente. Tá ok? Então, adorei isso aqui. Até o próximo vídeo. E vamos lá, hein? Vamos lá porque esse vídeo aqui vai bombar. E você vai ser o milésimo a ser registrado lá no vídeo, no nosso blog. Tá ok? Até o próximo vídeo.